livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Queridos, Deus tem um amor especial pela humanidade. Deus ama tanto que deu seu Filho, aquilo de mais precioso que Ele tinha. Ele deu para salvar a humanidade da destruição que o pecado provoca. Mas aqui mostra o povo de Deus, que Deus tem um cuidado todo especial por ele. Aqui fala que eles tornaram a fazer mal diante dos olhos do Senhor. O pecado é o sinônimo de maldade. Quando fazemos o que é mal, nós nos afastamos do Senhor. E aqui fala que Deus os entregou, Deus se irou com aquele povo, porque o seu povo estava fazendo maldades, coisas tão terríveis que nem as nações pagãs faziam. Queridos, a ira de Deus, ela difere totalmente da ira humana. Nós, seres humanos, quando nos iramos, agimos com violência, com arrogância, mas Deus é diferente. Mesmo em sua ira, Ele demonstra o seu grande amor. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 até o 24, lá fala que a ira de Deus se manifestou contra um determinado grupo de pessoas. E no verso 24 fala que Deus os entregou. Então, quando Deus se ira com alguém, Ele deixa a pessoa entregue às suas escolhas. Está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 16 e 17. Ali fala que Deus enviou profetas. Deus fez de tudo para salvar seu povo. Mas então Ele entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, o seu povo foi entregue às suas escolhas. Isso é a ira de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 30, verso 5, fala que a tua ira, Senhor, dura por pouco tempo, mas o teu favor é uma vida inteira. Então, mesmo Deus irado, mesmo Ele entregando seu povo, ou a humanidade, as escolhas que fazem, as consequências de suas escolhas, mesmo assim, Ele se comove. Ao ver a humanidade sofrer, ao ver o seu povo sofrer, Deus interfere, Ele age. Queridos, é importante que eu compreenda isso. Deus tem a sua vontade. O desejo dele é que a sua vontade prevaleça, e a vontade de Deus é perfeita. Mas às vezes Ele permite que o mal ocorra nesse mundo ou em nossas vidas. Lembrando, a vontade dele é perfeita. A permissão não significa que seja a vontade dele. Permitir não é aprovar. Concluindo, a permissão, a vontade dele é perfeita. A permissão é o livre-arbítrio que ele nos deu. Quando ocorre, quando ele permite que o mal sobrevém, é o nosso livre-arbítrio que traz consequências. E essas consequências, dificilmente escapamos delas. Adão, no livro de Juízes, no capítulo 13, verso 3, aqui fala que o anjo do Senhor apareceu. Essa palavra anjo do Senhor aqui é uma referência a Deus. Várias vezes no Antigo Testamento, quando se fala anjo do Senhor, é a Deus. E quem estava aqui? O Deus Filho, Jesus. Jesus foi em pessoa até a mulher de Manoá. Quando Adão caiu, o céu interrompeu a ligação com o homem. Deus Pai não se manifestou. Jesus veio. Quem veio em busca de Adão foi o Deus Filho. Em Juízes 13:6, fala que a aparência daquele ser era terrível. E no capítulo 13, verso 11, ele se revela: eu sou. Ali é o tetragrama, uma referência a Deus.
E no versículo 13, no capítulo 13, no verso 22, Manoá e sua esposa diz: vimos a Deus, estamos perdidos. Então quem apareceu ali foi Deus na pessoa de Cristo, o Filho. O Deus Pai, ele aparece raras vezes na Bíblia. Uma foi no batismo de Jesus, Mateus 3,17, onde ele fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. O filho estava batizando e o Espírito Santo veio na forma corpórea, como pomba. E no Monte da Transfiguração, Mateus 17:5, Deus fala novamente à terra. Queridos, mas ali ele já inicia com o milagre. Deus faz milagres extraordinários para salvar o ser humano. E aquela mulher que era estéril, ele falou: olha, você é estéril, mas você vai dar luz a um filho. Sempre que Deus tem uma missão especial para o ser humano, você nota que ele também dá uma dieta especial. Amados, a alimentação, o apetite pervertido tem sido a razão da ruína espiritual e moral de muitas pessoas. Por isso Deus especificou uma dieta: não toma vinho, nem bebida forte, e nem coma nada que é imundo. Foi a dieta que deu para aquela mulher, porque ela iria dar à luz um filho. Esse filho seria o quê? Nazireu, quer dizer, separado para Deus desde o ventre. Então, desde o ventre, aquele filho poderia ser influenciado, como as crianças são influenciadas, pelas atitudes da mãe, pelo que a mãe ingere. Capítulo 13, verso 5, Nazireu, desde o ventre. Deus, quando chamou o seu povo Israel do Egito, ele deu uma dieta especial. Deus, quando ele chama João Batista, deu uma dieta especial. Daniel, na Babilônia, teve uma dieta especial. Hoje, a igreja de Deus, Deus determinou uma dieta especial para essa igreja: não comer coisas que interferem na tua espiritualidade, na tua moral. Algumas coisas que as pessoas ingerem deixam a moral depravada. Foi assim que aconteceu com Sodoma. Ali o homossexualismo se tornou algo comum devido às comidas estimulantes que era consumida ali. A mesma coisa foi nos tempos de Noé: comiam e bebiam. Então, o apetite desenfreado, o apetite pervertido, tornou aquelas pessoas moralmente más, espiritualmente decaídos. Queridos, então, aqui diz no versículo 5: e ele começará a livrar o povo dos filisteus, o meu povo dos filisteus. Alguns falam assim: Sansão, ele não cumpriu a missão que Deus confiou a ele. Mas olha o que a Bíblia diz: ele começará a livrar o meu povo. Quem concluiu o livramento dos filisteus? 1 Samuel 8:1, Davi. Pouco tempo depois de Sansão, Davi nasce. E o rei Davi liberta o povo de Deus dos filisteus por completo. Mas durante aquele período, Sansão começou a livrar o seu povo da opressão dos inimigos dele. Agora vem aqui, como seria a criação do menino? Os pais de Sansão perguntam: como vamos criar o menino? Querido, e no verso 14, ele dá algumas regras. Nazireu desde o ventre, deveria ter cuidado do apetite dele. Quando nascesse, ele deveria ter uma restrição: nem vinho, nem bebida forte, nem coisas imundas. E tem também ali algumas normas divinas do nazireado que Sansão deveria seguir. Eu fiz algum estudo aqui na Bíblia e eu vou citar aqui pelo menos 7 maneiras da gente criar os nossos filhos como Deus quer que sejam criados. A Bíblia especifica algumas formas, algumas maneiras de você agir, de como você criar o seu filho. O primeiro está em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. O caminho é Cristo. Eu preciso ensinar os meus filhos, as minhas filhas, a amarem a Jesus. E uma criancinha pequena, Jesus para ele é muito teórico, é só teoria. Ele materializa Cristo na figura do pai, na figura da mãe. Então,
eu tenho que amar Jesus para que os meus filhos também amem a Cristo. Então ensina a criança no caminho, como? Pelo exemplo de amor, de ligação com Cristo. Deuteronômio 6, verso 7, fala que por onde você andar, no deitar, no levantar, no caminhar, ensina essas coisas. Então, por esse texto aí, você observa que é necessário que os pais tenham tempo com os filhos, companheirismo. Então, o companheirismo, veja que era que nós estamos vivendo. Essas crianças, essa geração que está se formando, elas não têm companheirismo com os pais. O companheirismo dela é com eletrônica, é com celulares, é jogos. Então, está crescendo uma geração fria, que não tem convívio, que não tem amor, não tem relacionamento. As máquinas são frias, as máquinas não emitem amor. Então, Deus especifica que os pais devem ter tempo com os filhos, os pais devem andar juntos, devem ter companheirismo. E era isso que tinha no Antigo Testamento. E também você nota aqui, no livro de Provérbios 23, 13, disciplina a criança, não retire dela a vara. Entenda, a criança é mais ou menos até os seus 7 anos, quando a personalidade dela está sendo formada. Então, aqui não está falando de espancamento de criança, de tortura, mas a vara, uma varinha simples, ensinar a criança a obedecer, ela pequenininha, isso vai ser de grande êxito, de grande proveito. Tem que ter limites, a criança não pode fazer o que ela quer. Então, como diz o psicólogo da educação, Jean Piaget, a criança ela tem as 3 fases do desenvolvimento. Quando é na infância, ela sabe das regras, então ela tem que entender que existem regras. Depois chega o período que ela começa a se dispersar, a questionar, a se rebelar. Mas quando chega na fase adulta, ela começa a ter maturidade, começa a obedecer. Então, se você ensina a criança pequenininha, mostra para ela a existência de regras, ela vai crescer compreendendo isso. Outra coisa interessante também, aqui fala em 1 Samuel 16, verso 17, verso 11, que Davi foi tirado. Davi era pastor de ovelhas, ele estava cuidando das ovelhas. Isso chama-se responsabilidade. Tem que estar responsável, ele estava lá naquele cuidado. Então tem que dar responsabilidade para os seus filhos de pequeno, já oriente ele a cumprir com as responsabilidades, fazer as tarefas diárias, arrumar a cama, arrumar o quarto, até essa responsabilidade. Isso torna ele uma pessoa responsável. Marcos 6,3 fala que Jesus ajudava seu pai na carpintaria, trabalho. Dê trabalho também a seu filho. É claro que algumas leis impedem de um trabalho árduo, mas um trabalho que não tire dele o tempo para o estudo, nas tarefas diárias. Dependendo do trabalho do pai, leva o filho para trabalhar consigo ou com a mãe. A outra coisa, Provérbios 13, 20, isso aqui é muito sério. Cuidado com as más companhias. A Bíblia diz que o companheiro do tolo se torna tolo. Então, você quer ter seu filho sábio? Seja o companheiro dele. No Antigo Testamento, os filhos andavam na companhia dos mais velhos, dos mais adultos, dos pais. Então, com quem você anda, você aprende o seu estilo de vida. Se você coloca seu filho com mais companhia, passa mais tempo no convívio de outras crianças que você não sabe nem de que origem são, então você pode estar contribuindo para a ruína do seu filho. Outra coisa também, Efésios 6,4, pais, não provoquei a ira dos teus filhos. Então tem que ter cuidado. Eu não posso provocar a ira também dos meus filhos, eu tenho que cuidar dele com amor. Querido, mas aqui no livro de Juízes, você percebe que Sansão, apesar de ter sido criado, a gente entende que a mãe dele e o pai lhe criaram conforme os propósitos de Deus. Ao crescer, ele começa a se rebelar. E ele quebra todas as regras. Aqui no capítulo 14, verso 10, ele fez banquete, com certeza ali consumiu o que não deveria ter consumido. No capítulo 14, 8, 9, ele tira lá o mel do leão que ele tinha matado. No capítulo 15, verso 15,
ele tira as vestes daqueles cadáveres, ele tocou em cadáveres ali, que ele matou. Números 6, de 1 a 21, você vê que ele desrespeitou todas as leis do nazireado. E no capítulo 16, verso 19, por fim, ele cortou o cabelo e rompeu de vez a ligação que ele tinha com os céus. Deus se irou contra Sansão e o entregou nas mãos dos seus inimigos, porque ele gradativamente entrou em ruína. Queridos, mas Sansão, ele, enquanto estava com Deus, ele fez um grande estrago no exército dos filisteus. No ápice da sua vida, ele se envolve com julgo desigual. Quantos casais hoje vivem em desavença porque julgo desigual? Quantas irmãs se envolveram com irmãos de outra fé e hoje sofrem? A Bíblia fala: não vos portei com julgo desigual. E ele, envolvido com as filistias, de repente surge ali Dalila. Aquela mulher aparece, uma prostituta, uma agente do serviço de inteligência dos filisteus. Se fosse intuito dos filisteus simplesmente eliminar Sansão, eles teriam envenenado Sansão, Dalila teria armado uma emboscada, mas não era esse o intuito. Eles queriam saber da força de Sansão, do segredo dele, porque se eles controlassem esse poder, eles dominariam o mundo. Então eles usaram isso, e lá no tempo antigo, várias civilizações, eles usavam as mulheres como agentes secretos, como agentes de seus serviços. Por exemplo, os assírios, eles preparavam aquelas mulheres mais lindas, desde o nascimento, para dominarem os outros impérios. Usavam aquelas mulheres como agente, como também eles continuam usando ainda hoje. Então, Dalila era uma agente a serviço dos filisteus, e o objetivo dela era descobrir o segredo dele para passar para o rei de Israel. Eles queriam dominar o mundo. Amados, os passos de Sansão para a queda foram gradativos. O diabo, ele não tem pressa. Ele não quer destruir você instantaneamente. Ele usa vários degraus na forma decrescente. Então, primeiro, me amarra com tendões frescos. Depois me amarra com cordas novas. Aí depois ele já começa a tocar onde não devia. Faça 7 tranças e coloque lá no teado com o meu cabelo. E por último, Juízes 16, 17, ele fala: nunca passou navalha sobre minha cabeça. Ele entrega ali todo o seu segredo, ele revela que aquela desobediência final o levaria a perder o Espírito Santo. Um tempo eu estava numa cidade pequena e ali chega um pastor para substituir outro da Igreja Assembleia de Deus. E aquele pastor começa a pregar na rádio e as suas palavras foram: o diabo, ele não chega num cristão com uma corda bem grossa para lhe amarrar. Ele chega com cordas bem fininhas, com linhas, só que essas linhas são tão finas que parecem imperceptíveis. E ele dá uma volta, ele dá outra, e dá centenas. Quando a pessoa pensa que vai sair, ele está preso. E não tem como ele romper, porque são muitas voltas que foram dadas nele, ao redor dele. Então escuta, foi isso que ocorreu com Sansão. Nós devemos ter cuidado com os laços de Satanás. Queridos, note, Sansão quebrou todas as regras de Deus e ele imaginou que iria se dar bem, mas no capítulo 16, no versículo 20, ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Amados, a força de Sansão não era nada exterior, não era um cabelo. A força de Sansão era o poder do Espírito nele.
No capítulo 14, verso 6, quando ele viu o leão, fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Quando ele foi atrás daqueles 30 guerreiros tomar as vestes, no 14, verso 19, fala que o Espírito do Senhor foi sobre ele. E quando ele matou 1000 homens com uma queixada de um jumento, no capítulo 15, verso 14, fala que o Espírito do Senhor foi sobre ele. O poder do Espírito Santo era a força de Sansão. O poder do Espírito Santo é a força do seu povo. O que Sansão fez ali é coisa pequena comparada a que Deus pode fazer por aquele que coloca a sua vida em consonância com os desejos de Deus. Amados, cuidado. Existe filisteus no tempo do fim. Há filisteus ao nosso redor. Deus limita o poder dos impérios. O império sobe e cai, o império sobe e cai, mas o último império, que é o império estadunidense, Deus está limitando o seu poder, mas ele vai trazer uma grande, a maior perseguição da história contra o povo de Deus. Entenda, Apocalipse 17, ali aparece uma prostituta, uma Dalila, uma agente do mal para derrotar o povo de Deus. E essa mulher, ela é sedutora, ela é descrita como aquela mulher muito sedutora. Juízes 10, 23 e 24, quando Sansão estava lá acorrentado, escravizado, com os olhos vazados, os filisteus falaram: Dagom, o nosso Deus, nos entregou o nosso inimigo. Amados, quem era Dagom? Satanás. Satanás quer a destruição do povo de Deus. Entenda, não foi Satanás que entregou Sansão. Ele tentou, derrubou. Sansão caiu. O Espírito de Deus se separou. Enquanto Sansão estava com o Espírito Santo, o mal não tinha poder contra ele. Satanás quer ver a destruição dos filhos de Deus. Ele usa a meretriz sedutora. Algumas pessoas são mais atraídas por Babilônia do que pela Nova Jerusalém. Babilônia atrai, seduz a prostituta dos últimos dias. No cativeiro, depois de 70 anos, muitos judeus não queriam voltar para Jerusalém. E a ordem era: sai do meio de Babilônia, povo meu. Apocalipse 18:4, essa mensagem continua: saia de Babilônia, povo meu. Não se envolva com as suas seduções tentadoras. Querido, eu concluo lendo aqui o livro de Daniel, no capítulo 11. É um texto bem relevante para os dias em que estamos vivendo. Daniel 11, no verso 32, que diz: aos violadores da aliança, ele com bajulações perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Sansão fez proezas porque ele conhecia o seu Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Amados, Deus quer que você faça proezas, coisas espantosas. Deus quer fazer por teu intermédio, mas você precisa do Espírito Santo. Lucas 11, de 9 a 13, é um texto bem conhecido. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate, a porta abre-se-vos-á. Porque
porque Deus dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Querido, Sansão cumpriu a missão que Deus tinha para ele, apesar dos seus erros, apesar de suas falhas. Deus quer te usar. Se submeta a Ele. Coloque sua vida na presença dEle. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Ó meu Deus, apesar de nós mesmos, usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Nos concede, Senhor, o Teu Espírito. Nos livra dos laços de Satanás. Nos livra da sedução, da prostituta dos últimos dias. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, que sejamos sábios, que façamos proeza para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.